Com alegria, estamos juntos novamente para estudarmos o livro A Alma da Matéria, onde a doutora Marlene Nobre nos fala qual a contribuição do Espiritismo à medicina. Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Esse livro responde a essas e outras questões. Fundamentos da bioética espírita, o conceito de pessoa no Espiritismo. Bioética surgiu há pouco mais de 30 anos como disciplina que oferece campo aberto ao estudo, à reflexão e à aplicação responsável dos poderes decorrentes dos avanços das ciências da vida. Neologismo simples e conciso, expressa claramente a ética da vida, o anseio de se unir valores éticos e fatos biológicos, de se usar com responsabilidade o conhecimento no campo científico-tecnológico. Segundo o oncologista norte-americano Van Rensselaer Potter, primeiro a utilizar em 1970 o termo bioética na raiz de sua concepção, está a necessidade de que a ciência biológica se faça perguntas éticas, de que o homem ou a humanidade se interrogue a respeito da relevância moral da sua intervenção à vida. Até que ponto o pesquisador tem o direito de interferir no campo médico-biológico? Como fica a aplicação do poder biotecnológico concentrado nas mãos de poucos? Ainda hoje, dada a ausência de fronteiras, é mais difícil definir, mas se já considera que a ética médica propriamente dita está contida nela, além da vida planetária como um todo, inclusive em sentido social e ambiental. A definição da Enciclopédia da Bioethics, em 1978, contempla essa acepção, denominando bioética ao estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, considerada à luz de valores e de princípios morais. Com essa larga abrangência, a bioética exige um grande esforço interdisciplinar, envolvendo não apenas os profissionais da saúde, mas igualmente antropólogos, filósofos, especialistas do direito, psicólogos, eticistas, religiosos, etc., que buscam juntos os verdadeiros valores éticos para tornar mais justa e verdadeira a intervenção na vida humana e na biosfera. Mais que interdisciplinar, ela é intercultural, porque tem de levar em conta as diferentes culturas, em seu amplo e variado espectro de diversidades. Sem dúvida, um grande desafio, principalmente no que se refere ao modo de trabalhar, é essa interdisciplinaridade e de levar em conta essa grande heterogeneidade em seu raio de ação. Por tudo isso, especialmente uma disciplina do diálogo. Obviamente, um diálogo nem sempre fácil, quando se trata de conciliar tendências tão diversas, fundamentadas em sistemas, crenças e valores que há milênios se repetem no cenário humano. É natural que assim seja, quando se trata de esclarecer quem é homem, qual o seu valor, seu destino, o que significa fazer um bem para ele. E quando se fala em homem enquanto homem, eu falo aqui humanidade, porque são homens e mulheres, da sua origem e seu destino, vai-se à procura do que é comum a toda a humanidade, sua dignidade e a sua transcendência, como ressalta Vani Hovig. Em Elemente de Filosofia 3, Breccia, 1963, me perdoem a incapacidade de ler italiano tão bem. Compreende-se, então, que a reflexão bioética não deveria entrar, por exemplo, apenas no momento da aplicação da pesquisa. Antes deveria estar presente no próprio instante em que ela é realizada, questionando inclusive seu método dentro de uma visão mais ampla e integradora do ser humano. Mas isso, como veremos a seguir, nem sempre é claro para os envolvidos nas pesquisas e consequentes questões éticas, uma vez que são muito diversos os sistemas filosóficos e as teorias que dão suporte aos modelos bioéticos adotados em seu campo de atuação. Paradigmas da bioética. Dentre os vários paradigmas bioéticos, temos o da ética dos princípios.
mais utilizado na tradição anglo-saxã, que se baseia no que conhecemos como trindade bioética, os 3 critérios da bioética: beneficência, autonomia e justiça. A ação do médico estaria representada na beneficência, enquanto que a do paciente seria reconhecido como na autonomia e da sociedade na justiça. Não é fácil conciliar a articulação de todos esses critérios para a garantia de uma ação mais justa. Beneficência é o mais antigo critério da ética médica. Enquadra-se no modelo hipocrático e tradicional, diz respeito à necessidade de fazer o bem, não causar dano, primum non nocere, cuidar da saúde, favorecer a qualidade de vida. Sem dúvida, hoje o médico, para exercer esse critério, tem muito mais problemas, porque tem que administrar os conhecimentos e poderes resultantes dos extraordinários avanços das ciências da vida, como, por exemplo, no campo da genômica e da manipulação genética, que entreabrem a possibilidade da clonagem humana, dos seres transgênicos e de outras técnicas polêmicas. Hoje também é muito mais complicado definir o que é bem do paciente, tendo em vista que o médico tem de levar em consideração, com muito mais ênfase do que no passado, os direitos do paciente, a sua autonomia. Esta ganhou destaque, sobretudo a partir da década de 70 do século passado, e tem como significado a própria emancipação da razão humana, a legislação pelo próprio sujeito de sua vida e de suas atitudes. A relação médico-paciente mudou, porque o paciente deixou de ser objeto para tornar-se também sujeito, como médico, o que significa que ambos partilham as decisões no uso de seus plenos direitos como cidadãos. Pode-se imaginar as dificuldades dessa relação e os percalços no exercício desses direitos. O princípio de justiça busca garantir um sistema de saúde no qual todos se beneficiem. Esse critério mais recente, fruto dos avanços da sociedade pluralista, pleiteia a distribuição justa, equitativa e universal dos benefícios dos serviços de saúde. Os autores neolatinos levam em consideração outros princípios, os da bioética personalista, destacando os de defesa da vida física, o de liberdade e responsabilidade, totalidade ou terapêutico, ou de sociabilidade e substancialidade. Novamente, do autor Van Rovig, Elemente de Filosofia 3, Brescia, 1963, em seu capítulo 5. Todas essas bibliografias estarão no último capítulo dessa leitura. O princípio de defesa da vida física está ligado ao respeito que se deve ter pela própria vida, representando o primeiro imperativo ético do homem ou da humanidade para consigo mesmo e para com os outros. Toda a sociedade civilizada constrói-se sobre ele. O princípio de liberdade e responsabilidade entende o paciente como um sujeito e não como um objeto. Nesse relacionamento recíproco, tanto o médico quanto o paciente estão sujeitos a livres e responsáveis, devendo ser respeitada tanto a consciência de um quanto a de outro. O princípio de totalidade, o terapêutico, deriva diretamente do imperativo de respeito à vida, ressaltando que a finalidade da medicina é o bem do paciente. O princípio da sociabilidade ou subsidiariedade, está estranha essa palavra, contempla o dever elementar da solidariedade, que obriga cada ser humano a contribuir voluntariamente, na medida do possível, para o bem dos cidadãos. O Estado tem o dever de fornecer às pessoas mais carentes os meios de satisfazer suas necessidades essenciais, garantindo a todos os membros da comunidade os meios de acesso à saúde. Faço eu um parênteses. Marlene Nobre está falando segundo a Constituição brasileira. Outros países pode ser que o Estado não tenha esse dever. Que fique isso bem claro. Ainda mais que os adotam o paradigma antropológico, que tem por base a filosofia humanista atenta em compreender o homem, ou melhor, o ser humano em todas as suas dimensões, e por isso, um humanismo o mais integral possível. Jean-François Malherbe, citado por Francisco de Assis Correia, em Fundamentos da Bioética, na sua página 39.
Mais um capítulo concluído. Aguardo todos vocês que espero estejam gostando desse estudo para o próximo capítulo. Abraços!